20ª edição das Conversas de Barbearia. Desta vez tivemos 3 semanas sem publicar mais uma edição das Conversas de Barbearia, porque pela impossibilidade de um e depois pela impossibilidade de outro, mas o que é certo é que decidimos apenas gravar se estivéssemos os 4 presentes, porque foi assim que a ideia nasceu e é assim que a ideia irá continuar. Evidentemente, se calhar daqui a algum tempo, depois do primeiro aniversário destas Conversas de Barbearia, possamos fazer algumas alterações que achamos que já são pertinentes para não sermos cansativos. Mas pronto, cá estamos para a 20ª edição. Tema local, com as fardas regressam a Elvas. Durante o passado fim de semana assistimos a muita coisa relacionada com o Exército, para a comemoração do Dia do Exército, que este ano foi em Elvas. Logicamente movimentou a cidade, não se calhar da forma como nós todos desejaríamos, pelo facto do tempo não ter ajudado aquilo que muita gente pretenderia, que seria evidentemente visitar toda a parafernália, digamos assim, que o Exército montou em Elvas. Mas pronto, é para isso que é sobre esse assunto que vamos falar no arranque desta 20ª edição das Conversas de Barbearia. É evidente que isto terá várias leituras. A minha, e começo já, sim senhor, concordo com o Dia do Exército ter sido feito em Elvas por aquilo que poderia trazer a Elvas, mas discordo pelo facto de há 10 anos atrás, como focou e bem na crónica semanal do Elvas News, o que o Nuno Pires, quando encerramos o último regimento em 2006, deixámos de ter militares em Elvas, e por esse mesmo motivo eu sou daqueles que fiquei ferido por esse facto. Não achei lógica o facto de ter sido aqui a comemoração do Dia do Exército, perdão, mas gostei pelo facto de ter movimentado a cidade. Começo por aqui. Miguel, o que achas desta situação e, obviamente, o que é que podemos tirar de positivo e de negativo em relação ao Dia do Exército? Negativo, evidentemente, não nada especial, como é lógico, mas o que é que houve de positivo na vinda dos militares, ou seja, das fardas regressarem novamente à cidade de Elvas? Olha, isto só a sensação do regresso ao futuro, de ver tanta viatura, tanto militar na rua e lembrarmos como era a nossa terra, só essa sensação foi bastante engraçada, porque nós, pelo menos eu tive o sentir que voltei atrás no tempo e a nossa cidade, com toda a característica militar que sempre teve, até nos chamarem a chave do reino inclusivamente por isso, e de termos tanta história, inclusivamente o património mundial assenta em estruturas militares, e termos esta festa, esta celebração aqui, acho que o sítio indicado seria aqui. Não foi indicado pelo aquilo que tu referiste, que foi a falta de coragem política ou falta de outra coisa qualquer, em tirarem-nos daqui tudo o que tinha a ver com o militar, com as infraestruturas que temos, não é que tínhamos, que temos ainda, que ainda está tudo de pé, não está nada aos caídos, e retiraram-nos isso pelo aquilo que soube, foi por uma especialidade do Exército, porque na altura quem comandava a brigada, que era um brigadeiro, obviamente, da região militar sul, era de cavalaria, ao qual deve ter sido dada a opção se fechamos Elvas ou fechamos Estremoz. Obviamente o homem disse: Dragões de Olivença nunca podem fechar. Foi onde eu fiz a minha instrução, foi onde eu fiz tudo. Obviamente fechamos Elvas, pois Elvas sofreu por isso. E num bocado à parte temos estado sempre a sofrer por isso, porque se é da parte militar, Estremoz é que mandou, se é parte civil e outras coisas, Porto Alegre é que mandou, e nós vamos perdendo as nossas valências, vamos perdendo tudo aquilo que temos. Foi a parte militar, foi o Centro Educativo de Vila Fernando, que isso foi o Ministério da Justiça,
E sempre com a promessa, ao longo de vários governos, que nós fechamos isto, mas iremos investir de outra maneira. O que acontece é que nem público nem privado investe aqui. Não temos visto mais nada, não temos visto emprego, temos visto os nossos filhos saírem daqui para estudar e a não voltarem, e com razão. O que é que vou fazer para elas? Inclusivamente aqueles que optam por uma carreira militar ficam longe, porque nunca vão ter hipótese para elas. Eu lembro-me, há 10 anos, quando se falou em fechar, e se fechou, que a grande opção de utilização do regimento de infantaria era a mudança da escola da GNR que estava em Porto Alegre, num convento no centro da cidade. O que acontece é que já lá vão 10 anos, a GNR lá continua, no convento, e há de continuar. Os alunos da escola da GNR continuam a fazer os seus crosses matinais pelo meio do trânsito, que acho muito bem, acho que deve ser muito saudável. Só falta é porem a boca num tubo de escape para saber melhor o crossfit. Quando nós tínhamos tudo aqui, a nível de todo o tipo de instrução possível e imaginária, tínhamos tudo aqui, mas não sei onde é que nos falta a força. Raiz parte ao brigadeiro. Raiz parte ao brigadeiro. E não estamos a falar do bolo. Mas também teve positivo, a utilização daquele espaço que já tinha sido utilizado no 10 de junho é muito bom. O São Pedro não quis contribuir para isso. Eu fui lá dar uma voltinha com a miúda. Estava muito triste, estávamos meia dúzia de pessoas, muitos militares à espera dos visitantes, mas não os havia porque estava a chover, estava desagradável, não apetecia muito andar a visitar, a subir nos blindados, a ensinar os miúdos a pôr os capacetes, aquela alegria, o fim de semana diferente que era o que se pretendia. A nível de todas as comemorações, achei muito engraçado ser tudo dividido, tudo espalhado. Adoro a bandeira no sítio onde ela está. É para mim um ponto. Se eu ainda fosse militar, todos os dias tinha que fazer continência ali à passagem, mas merece o meu respeito, porque sempre tenho respeitado e honrado a bandeira do nosso país e nesta cidade, que nunca foi conquistada por espanhóis, sempre os deixamos fora, portanto a bandeira está mais que merecida na nossa cidade. Tenho muita tristeza nisso, em ver que todas as iniciativas foram mornas, não foi nada quente, não houve nada de muito efusivo. Mas aí talvez foi mesmo uma questão climatérica, penso eu. Será? Porque acho que Elvas acho que Elvas iria aderir, tal qual, como já falámos em off, a questão dos concertos, o concerto da Orquestra Ligeira do Exército, que teve casa cheia e mais cheia mas teve casa cheia ficaria, se calhar... Qual era o preço do bilhete? Não é essa a questão, e acho que nem vou por aí, Miguel. Está bem? E acho que nem vou por aí, porque qualquer pessoa, nem que fosse 1 ou 2 euros, ou 3 euros, 2 ou 3 e a casa encheria para é os evidente, logicamente. Logicamente. Mas eu acho que aqui foi mesmo uma questão climatérica que condicionou muito este fim de semana que seria diferente. Já não me recordo há quanto tempo, era o meu filho pequenino, tivemos qualquer coisa aqui dos militares também. Em 2013. Foi? 10 de junho. Até foi isso, exatamente. Encheu com um pouco. Exatamente, completamente cheio. Os 3 anos das Forças Armadas. Claro, exatamente. Por isso é que eu estou a dizer que... E no fim de semana, esse sim, estavam os 3 anos das Forças Armadas. E no fim de semana meteorologicamente esplêndido. Esplêndido. Foi. Também é 10 de junho. Lógico. Tivemos, quer dizer, andamos a rezar que chova e depois tinha que chover precisamente no fim de semana que não valia a pena, não é? Ou seja, outra vez nós necessitaríamos... Também houve mais gente, se calhar, da presença do professor Cavaco Silva. Muita gente gostava. Aqui temos o Ramalho. Esse sim, merece uma vénia das grandes. Mas é curioso que nós temos andado a louvar e continuaremos certamente o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e por questões de agenda, eu não creio que tenha sido por outro motivo, foi o grande ausente quando ele esteve há pouco tempo no dia de outra arma, no dia da Força Aérea. Portanto, acho
somente uma questão de força muito maior, digamos assim, passo o termo, E eu é que acredito justificará, deva ter sido isso. porque o nosso exército merece tanto respeito Logicamente. como merecem os outros ramos, a Marinha e a Força Aérea, portanto presumo que tenha sido para Cuba ainda não estava, penso que só no dia em que estamos a gravar o Presidente Marcelo Bala, amanhã, terça-feira, portanto em Cuba não estava ainda. Presumo e acredito que tenha sido uma razão muito forte que o levou a não estar aqui, porque em relação a Elvas também o professor Marcelo, o atual Presidente, fica-nos a dever uma vinda já. Exatamente. Ele que está em todo lado, é como se conta aquela anedota, a diferença entre Nosso Senhor Jesus Cristo e o professor Marcelo, o Presidente da República, é que Jesus Cristo está em todo lado e o professor Marcelo já lá esteve, e que Elvas ainda não esteve. Fica-nos a dever essa. Muito bem, muito bem. João, Eu, que há a falar corroborando em relação- integralmente aquilo que tu já disseste, que o Miguel já disse, e que o Nuno provavelmente vai dizer, estas comemorações em Elvas do Dia do Exército têm um sabor agridoce, claramente, e fazem-me lembrar aquela anedota do relacionamento sexual entre os coelhinhos. É tão bom, não foi? Soube a pouquinho, porque tivemos aqui a cidade cheia de fardas durante 3 dias, revivemos os bons velhos tempos. Eu que vivi e cresci ao pé do regimento de infantaria, já tinha saudades deste ambiente, mas é muito pouco. É um docinho, é um reboçadinho, também é um reboçadinho. Vocês já foram uma cidade militar por excelência, devíamos continuar a ser, mas não somos, pronto, por vicissitudes diversas, e que eu também não acredito que tenha sido só um brigadeiro a decidir. Outros valores, como dizia o nosso VAT épico Camões, outros valores se Eu levantaram. acredito E foi politicamente houve não. todo o interesse. Claro que pode ter havido. Mas Mas continuam a concordo fazer quando o Miguel confusão, diz- continuam a fazer confusão como é que politicamente Concordo. fosse uma decisão mais correta manter os tremosos Sim. e eliminar E depois vamos aqui para Faz outra questão. Há confusão. bocado o Miguel dizia com razão que se mantém uma escola de formação da GNR em Porto Alegre com os formandos a fazer crossfit no meio de ruas cheias de trânsito, e quando nós tínhamos preparado aqui em baixo no antigo regimento de infantaria, que é o antigo SICA, Centro de Instrução e Condução Auto, preparadíssimo para este tipo de situação, foi-se manter extremos em que os carros andavam, as viaturas andavam exatamente em instrução no meio da cidade, embora isso não seja nada proibitivo, todos sabemos, e aliás a aprendizagem faz, naturalmente, é quando há mais movimento, mas de qualquer forma eu digo quando aqui havia estruturas, mas isto tem a ver exatamente com isso, a falta de peso, em termos castrenses, a falta de peso que a infantaria tem comparativamente à cavalaria. A cavalaria é considerada no seio das Forças Armadas, do Exército, como uma arma nobre, importante, ao contrário da infantaria. Os infantes são comparativamente a outras, que me perdoem quem é do ramo de infantaria, obviamente, mas numa gradação de valores, em termos puramente castrenses, infantaria normalmente fica conotada atrás de infantaria, que é uma arma nobre, por assim dizer. De cavalaria, perdão. Isto para dizer que nós até aí fomos prejudicados. Mas pronto. Mas soube bem este fim de semana, mexeu com a cidade. Sim, sim. Há essa frustração de efetivamente o movimento não ter sido aquele que se esperaria e desejaria, pelas contingências, eu concordo, de teor meteorológico. Foi bom ver o movimento em toda a cidade, o consumo que gerou. Obviamente que os militares tiveram basicamente, sobretudo as operacionais no terreno, concentrados sobretudo na zona do viaduto, onde era a exposição, mas vimos fardas, vimos militares em toda a cidade. E isso fez reavivar em nós ainda mais este sentimento de nostalgia, de perda, e de dizermos, caramba, nós há 10, 12, 15 anos éramos assim e agora não somos. Porquê é que não somos? Mais uma vez, continuo a dizer, Elvas, e reiterando e sublinhando a traço, voltámos a ser prejudicados. Foi as fronteiras, levámos por tabela, porque éramos uma terra, hoje em dia a única vantagem, a vantagem é que fomos aos combustíveis mais baratos, e outros, assim, mas pronto. Mas perdemos a força que era e o dinheiro que circulava à volta dos despachantes alfandegários. Toma lá uma porrada. Depois a seguir chegámos a ter um superávit de unidades militares, que éramos a cidade mais castrense, mais militar, a sul do Tejo, e de longe chegámos a ter regimento de cavalaria, o regimento de infantaria, o BC-8, o Tribunal Militar e Casa de Reclusão Militar, o Forte da Graça ainda no tempo, obviamente, era aí já noutros tempos, logicamente, mas passámos do 800 para o, nem do 80, do 800 para o 8, e hoje em dia, com todo o respeito que merecem estes 20 ou 30, não sei, 40 militares que estão aqui no nosso museu, sabem muito pouco. É muito. Elvas foi maltratada, daí que eu, embora sublinhe e volto a dizer, é muito bom que nós saibamos receber e que mostremos. Foi para mim também um orgulho ver a nossa lindíssima Igreja da Senhora da Assunção da Sé na transmissão da Eucaristia Dominical.
É isso que nós já não valorizamos porque somos de cá e estamos todos os dias a ver aquele monumento. Agora, vista nas imagens da televisão, sobretudo de cima, aquele plano do órgão que felizmente foi recuperado. Tudo isto são momentos e são situações que nos trazem muito orgulho. E hoje em dia, com a disseminação de informação pelas redes sociais, a quantidade de partilhas, de likes, etc., das imagens do que se passou em Elvas, pessoas que, apesar do tempo não ser convidativo aqui, vieram e partilharam no Facebook as imagens delas próprias, dos seus filhos, em cima de um blindado. Isso é muito positivo. Agora, que sabe a pouco sabe, e Elvas foi uma grande chapada de luva branca que a cidade dá, porque diz assim: meus amigos, vocês não se portaram bem connosco. Vocês, militares e a instituição, quem manda, quem decide. A instituição em si, exato. É uma decisão política e militar. Os militares tiveram fantástico. Agora, a questão todo o espólio do exército que estava ali concentrado no Parque de Merendas, sim. foi, aliás, todos tiveram exemplares. A quantidade de consultas médicas que foram dadas, exames, pequenas cirurgias que foram feitas. Foi, sinceramente, aí volto a dizer, tiro o chapéu ao exército porque teve brilhante na comemoração do seu próprio dia. Sou balear a um dia ou dias que são de festa, a também momentos em que demonstram à sociedade e ao cidadão comum para que é que o exército serve em tempo de paz. Muita gente pode há muito mais para além da questão bélica propriamente dita, portanto, nesse aspecto bem positivo. Com esse não de hoje desta vez temos tido durante 3 dias os militares em força em Elvas, mas fica essa nostalgia, essa saudade, esse sabor agridoce. Quer ficar sempre. Numa altura em que, efetivamente, Elvas podia e devia ter outra presença militar. Aliás, hoje foi um dia triste, o ver desmobilizar assim tudo. Torna-se muito... Foi como no 10 de junho. Eu quase me apetecia dizer que depois de ver aquela movimentação, aquela conjugação de viaturas, de militares que ali estiveram no 10 de junho de 2013, dava pena o day after, aquele domingo à noite e segunda-feira que foram penosos, porque por mim mantinha ali aquilo durante muito mais tempo. Hoje foi o dia de acordar para a realidade. Sim, tivemos um sonho durante estes dias e agora percebemos que afinal tudo está como estava. Claro que todos concordamos que foi extremamente positivo o balanço, foi positiva a descentralização, como o Miguel E o conjunto falava. de eventos, que é também aquilo que o Miguel já tinha dito, salpicar a cidade com vários pontos, inclusivamente a reprise do equestre de Mafra no sábado, que também foi outra coisa que não terá corrido tão bem. Porquê? Porque o município não terá culpa. Enfim, o programa emitido pelo Ministério da Defesa ou pelo Exército, acima de tudo falava em reprise, que é um termo que dentro do Exército, quem é do Exército sabe, mas as pessoas Tucur, olhando para o programa reprise, não associavam, não sabiam bem. Também sei que eu não estive no Coliseu, mas que soube a pouco, porque foi uma demonstração de cerca de 40 minutos e pronto, e quando as pessoas estavam à espera de mais, terminou. Mas pronto, para dizer que efetivamente este salpicar com o concerto da Orquestra Ligeira no Auditório de São Mateus, o concerto, esse sim restrito, da banda do Exército no Cine Teatro, que levou a que tivesse que o outro concerto do Luís Represas, do mês da música, passar para o Auditório de São Mateus, e as pessoas poderão perguntar porquê, porque não havia capacidade no Auditório de São Mateus para fazer o concerto, ao contrário da Olé, da Orquestra Ligeira, que tinha 20 e tal elementos, deu para fazer no Auditório de São Mateus, o da banda do Exército, o concerto, são 79 elementos em palco, portanto, não podia. Mas isso obstou a que mais gente visse o Luís Represas. Mas isso é outra questão. Portanto, não faltarão ocasiões, se calhar, para replicar este ou outro concerto no mesmo formato. Mas, globalmente, balanço muito positivo, claro que sim. Não tem dúvida nenhuma. E, obviamente, que eu acho que um dos pontos muito positivos que esta comemoração trouxe, como o Miguel já frisou, foi o içar e o hastear de uma bandeira que nos parece que vai ficar permanente naquela... Tal e qual como aconteceu em Badajoz, assim, para a Madronheira. E é igual às circunstâncias. Igual, sim, a comemoração do dia do... Badajoz também recebeu o dia do Exército e manteve a bandeira. Eurocidade, acho que faz tudo. Eu não sabia ainda, não tinha percebido ainda, no dia em que vi colocar o mastro, e curiosamente cheguei a Elvas na quinta-feira, a hora em que estavam a fazer o teste, e pensei que ia já ficar ali. Depois é que me percebi que não, que havia uma cerimónia na sexta-feira oficial de içar da bandeira. E fiquei muito satisfeito ao perceber que era para ficar ali em permanência, não era só para este objetivo. Falta ali, mas isso certamente será considerado ainda o foco eventualmente para durante a noite de baixo para cima iluminar. É isso. Eu acho que acima de tudo o que aconteceu, este retirar das tropas em Elvas, mais uma vez prova que muitas vezes as decisões tomadas em gabinete nada têm a ver com a realidade que opera no terreno. Porque aqui foi um erro grave que se cometeu em relação à história.
porque cada localidade e cada cidade acaba por ter características que lhe são inatas, que surgem pela sua própria fundação. Exato. E Elvas é castrense desde a origem. Elvas existe nesta denominação e nesta localização, que obviamente quando surgimos ou quando fomos fundados no Reino Árabe não havia fronteiras, mas a partir do momento em que Elvas integra o território nacional, no início dos anos 1100, quando Dom Afonso Henriques e mais tarde com Dom Sancho II, quando se efetiva a conquista, nós há mais de 800 anos que somos o garante da independência nacional neste bocadinho aqui, não é? Ou seja, toda a vida de Elvas foi construída e criada à volta da defesa, à volta daquilo que é o militar. Por mais do que uma vez e por durante séculos, a população militar elvense foi superior à população civil. Ou seja, se há um ponto do país onde tinha que haver uma estrutura militar, tinha forçosamente que ser em Elvas. Mas mais uma vez, como nós, com o jogo dos lobbies, nos damos muito mal. Quando chega a lobbies nós perdemos. E ao perder desta vez foi um erro em relação à história. E o que é mais grave ainda é que não é só economicamente que a cidade ficou mais fragilizada, porque o ficou, Também. e o João frisou agora as várias valências que fomos perdendo e que nos tornaram mais vulneráveis. Sempre toca a perder, nós temos estado sempre metidos nele. É que nós perdemos dinâmica económica e perdemos identidade. Sim. A cidade tinha aquele foco, a cidade era militar e de um momento para o outro deixou de ser qualquer coisa. E ainda há pouco comentava com o Miguel em off, nós pura e simplesmente, esse podia ter sido o golpe de ter acabado com a cidade de Elvas. Sim. Porque nós estávamos focados naquela direção e de repente não nos deram alternativa, como o Miguel frisava, e retiraram-nos aquilo que era o motor de dinâmica de Elvas. Elvas vivia à volta dos militares. E deixou sobre, neste caso, o município, porque é quem superintende naturalmente estas questões, embora muitos edifícios continuassem a pertencer ao Ministério da Defesa e ao Estado, foram pouco e pouco sendo passados para a tutela da autarquia, deixou o ónus no município de ficar com o menino nos braços. Dezenas, para não dizer centenas, de edifícios militares de maior ou menor dimensão, para lhe dar felizmente com o tempo têm estado todos a ser recuperados para diferenças, porque senão mais um agravante. a contribuir para a Uma cidade população durante séculos foi alvo da chamada lei do abortamento, que teve que alojar em casa militares, animais, teve que os manter, teve que cuidar deles e dos animais, e depois, quando chega a altura de ver um património militar decrépito e em ruínas, tem que pagar por esse património que gerações e gerações de elvenses contribuíram com sangue, suor e lágrimas para que esse património fosse edificado, porque os quartéis foram sempre construídos a pouco e pouco, porque as populações resolveram, juntamente com as autoridades, criar-se um imposto para tirar de casa os militares que tinham que receber, não é? Ou seja, esse património é nosso por natureza. Exatamente. Foram nossos antepassados que pagaram por eles. E o Estado português, não satisfeito com isso, nos retiraram o que é a componente militar, ainda vem, no 10 de junho de 2013, com muita pompa e circunstância, com muito boa vontade, ceder temporariamente para a exploração e para a requalificação, e ainda nos impõe o pagamento de um valor por esse património histórico. Eu acho que isto é mesmo uma afronta total. Elvas não só foi roubada quando levaram os militares, como voltou a ser roubada quando teve que pagar para recuperar um património que é nosso. Mas felizmente, e voltando a pegar naquilo que eu estava a dizer, felizmente que tem havido o golpe de asa, sobretudo louve-se aqui o município, por estar a dar utilização e recuperação a uns para aquilo que são, no fundo, dou como exemplo naturalmente o Forte da Graça, outros com outra reutilização, e veio a talho de foice, nesta altura, o anúncio da passada sexta-feira, como diz o Sérgio Godinho, está tudo ligado, e foi uma data, até eu acho que não foi inocente esta escolha, mas se não foi, tiro o meu chapéu se eu tiver, ao anúncio, à assinatura com o Grupo Vila Galé da recuperação do antigo Convento de São Paulo. Ficámos, graças a Deus, está a caminhar para um final feliz. Todos tememos naquele sábado fatídico, exatamente, que as chamas viessem para ali adiante e pusessem em risco o que estava a ser projetado, mas felizmente, ao contrário das coisas que estamos habituados, é só tirar desta vez, acelerou ainda mais o processo. E este anúncio de um hotel que vai projetar claramente Elvas no campo vai dar uma dinâmica brutal, ainda maior, que me perdoe, nomeadamente o Hotel de São João de Deus, que já de si foi uma boa recuperação, também eu destaco, e as outras unidades hoteleiras não têm problema. Mas no capítulo do turismo cultural e histórico, este Vila Galé Elvas que aí vem, que se anuncia para 2018, tem todas as condições para ser algo de espetacular. 64 quartos, com suítes, 2 restaurantes com temáticas diferentes, spa,
Portanto, quem conhece Convenções também espaço exatamente para esse espaço para convenções. convenções, eu estou realmente expectante e dizendo Também que eu. chega um momento em que Elvas tem o seu Hotel Vila Galé, passa a publicidade, não nos estão a pagar por falar aqui, mas isso Não. é de alimentar a justiça, que o façamos, É de justiça porque finalmente vemos o investimento em Elva, E sendo assim- criação de postos de e sendo trabalho. assim, não são poucos. Vocês recordam-se que há um ano atrás, quando começámos este programa, falávamos com muita expectativa daquilo que seria a inauguração da requalificação do Forte da Graça e o que poderia vir a caminho. Estamos a Exatamente. concluir praticamente um ano e o que é verdade é que muita coisa tem mudado por estas paradas. Sim, é mais. Se calhar é o princípio de alguma coisa. Pois, Esperemos esperemos que seja, porque efetivamente continuo a dizer, aquele golpe de asa que se esperava quando há 2 anos e meio, foi anunciada a nossa classificação, aqueles meses subsequentes deram-me uma ideia que o balão ia encher depressa, mas depois esvaziou e agora parece-me que aos poucos e poucos pode ser por um tempo. Também há outra questão que continuo a achar que vem aí mais uma leva de classificações património mundial, em breve, de algumas também para o nosso país, provavelmente, e isso vai tirar, com o passar do tempo, vai tirar, se calhar, aquela projeção. É já como os prémios Nobel. Essa projeção só se perde se nós não sabemos vender. Não sabemos vender. Esse tem sido o grande problema. Digo-te, ainda hoje, estamos a gravar na segunda-feira, ainda hoje tive aqui turistas franceses que estavam maravilhados, que não estavam à espera de encontrar aquilo que encontraram. Mas se sentiram falta de apoio. Só que, estás a ver, visitaram 3 ou 4 coisas que já estavam fechadas e eles quando apareceram aqui era 12:30. Ou seja, nós ainda não sabemos vender o produto. Mas aí já falámos aqui várias vezes que Já, muitos olhares terão que mudar. É evidente. Esperemos que este projeto do Hotel Vila Galé Elvas venha a acelerar. Não, mas ainda não é forma- por aí, não é por aí. Não. Aí tem que ser o próprio município criar Não é? as equipas e... Não, eu não concordo. Eu estou a dizer que venha a acelerar o processo de entendimento nosso aqui, de uma forma geral, de que temos que saber vender o produto. E que voltamos sempre àquilo que já falámos várias vezes e que iremos falar muitas mais vezes. Em que há muitas partes interessadas que isso aconteça, mas que não há a ligação correta com essas partes envolvidas na questão do turismo em Elvas. E isso é extremamente importante. E tu agora falaste da questão da autarquia. A autarquia deverá servir de cola para essas partes interessadas. Agora, tem que haver capacidade privada. Sim, a iniciativa privada. Evidente, para poder... Mas é a autarquia que tem os monumentos, tem que definir os horários dos monumentos adequados às visitas e tem que preparar as pessoas que estão nesses monumentos para as receber. O que é que a autarquia, por exemplo, tem a ver com esta igreja, por exemplo, ou que tem a ver com a igreja da Sé? E se fosse a ver, não tem a ver com nenhuma igreja. Evidente, É é aí que quer chegar. Mas a autarquia que mete lá o people para explicar. Pode não ser? Ou não? Ou não? Pode não ser, mas é quem faz Mas agora é. voltamos sempre ao mesmo tema. Quantas e quantas vezes esta igreja, a Igreja do Salvador, que está Não aqui consta, frente à Barbearia, desculpe. está fechada? Desculpem-me se eu estou a falar de cor, mas não me consta que em Évora, e Évora é um bom exemplo, porque nos leva vantagem de 26 anos, ou 27 em termos de... Preparou-se muito mais cedo e já tem um longo percurso, mas em Évora não me parece, não me consta que seja a Câmara Municipal de Évora a patrocinar. Haverá algumas, obviamente. Eu considero Mas a que iniciativa na privada fase em que nós estamos, Terá que ser terá que ser a autarquia a servir. Exatamente. a servir de cimento. Evidente. Mas, Evidente, eu nunca mais me vou esquecer, aí há 2 anos atrás talvez, uma rapariga escocesa que veio nesses acordos que fazem as escolas espanhóis, não, os espanhóis, as escolas secundárias, intercâmbio, exatamente, era essa a palavra que me faltava. Intercâmbio entre umas escolas de Badajoz e escolas da Escócia, não sei precisar de qual era a localidade. E a rapariga que tocou, digamos assim, à minha cunhada para ficar lá a semana que vinha de visita para Badajoz, era uma apaixonada por património. Então, logicamente, a minha cunhada disse, né, vamos a Elvas, património mundial, vai ficar encantada. E fiquei envergonhado. Porque ali No fechado. sábado à tarde. Ali fechado. A qualquer parte que fui, estava fechado. Castelo incluído. Estou a falar no sábado à tarde. Não estou a falar num dia de semana. Sábado à tarde. Evidentemente que as coisas de há 2 anos para cá já evoluíram um bocadinho, mas não aquilo que necessitamos. E aqui necessitamos de muito mais para poder vender o produto tal qual como falaste há pouco. Senão, não conseguimos. E se vêm outros patrimónios mundiais para cá, para Portugal,
e oxalá que venham. Que saibam vender o Que produto. saibam vender. Então isso obriga-nos a nós E se a alguém, ter que trabalhar mais. como alguém me comentava há algum tempo e com inteira razão, nós em Portugal, e aqui já estou a generalizar, não só estou a falar de Elvas, nós em Portugal muitas vezes temos coisas belíssimas, riquíssimas e não as sabemos vender. Exatamente. Os gregos têm uma pedrinha ali e vendem na Ora aí está. antes dracmas e agora euros. Ora aí está. Essa é a diferença. É Bem. preciso ser, no bom sentido da palavra, feirante quase, Para essas coisas não plantas, tenhas a mais ir pequena à luta dúvida. e Não tenhas a mais pequena dúvida em relação a isso. saber vender o produto. Nós temos muita coisa para mostrar. Mas não estamos outros têm menos, mas sabem vender. Sabem vender. Ora aí está. Ora aí está. Encerramos este tema local da 20ª edição das Conversas de Barbearia com o apontamento principal sobre o Dia do Exército comemorado este fim de semana, o passado fim de semana em Elvas. Também demos um lamirezinho em relação àquilo que pode vir para Elvas com o Hotel Vila Galé Elvas no Convento de São Paulo. E também já falámos, obviamente, também da questão do turismo em Elvas, que vai ter que trabalhar muito mais do que aquilo que tem feito as várias partes envolvidas. Amanhã, tema nacional.